Maravilha. Quer abrir aí a sua... Já abre a sua roleta russa aí, e aí, enquanto as meninas vão entrando. Para quem não sabe o que é a roleta russa, né, gente? A gente tem sempre um formuláriozinho que a gente envia aí para os nossos seguidores, para a galera aí que acompanha um pouco do nosso trabalho, perguntando, né? Um formulário para você falar quais são suas dúvidas. Se você tivesse 1 hora para falar comigo, o que você me perguntaria? Então, a gente disponibiliza algumas vezes, alguns períodos, esse tipo de formulário para vocês. E aí a gente traz esse formulário para cá. Então, assim, é fora do nosso script. Normalmente, tudo que a gente vem aqui em live é tudo muito scriptado. Dessa vez, não, né? Quando a gente vem no Aprendendo a Emagrecer na Prática, não tem nada de script aqui. O Júnior faz roleta russa com o negócio. E eu acho que é até bom para fazer um download na hora, assim, das minhas ideias, do que eu acho sobre determinados assuntos, né? Nada pronto, é o que sai da minha cabeça na hora para responder vocês. Então, acho que isso é o mais legal. Então, assim, aproveitem, né? Aproveita esse momento para você fazer sua pergunta, para você tirar essa dúvida, né? Hoje a gente estava tendo uma reunião agora há pouco, e aí a gente ouviu uma moça dizendo assim, pô, não tem dúvida boba, existe o bobo que não pergunta, né? Então, assim, tira sua dúvida agora na prática. Se você tem dúvida de algum exercício, se você tem dúvida de como fazer determinado exercício, se você tem dúvida de, sei lá, N possibilidades, pode ser N coisas que você tenha dúvida em relação ao processo de emagrecimento. Eu quero secar a barriga, mas eu não sei o que eu posso fazer. Então, usa esse momento aqui para você tirar suas dúvidas. Usa esse momento para você poder sugar o máximo aqui da gente, né? Como o Júnior, ele faz aqui um download na minha cabeça, ele pergunta, eu faço o download aqui da resposta e trago na lata, entendeu? E vamos que vamos. Bora lá. Bora lá, Bia. Esse é o momento aqui onde o pessoal não me vê, porque no SecaCast eles me veem um pouquinho, mas aqui eu sou a voz oculta. Eu É vou o dar Sombra. isso, Sombra. Tô dando um bom dia aqui. Tem a Kaylee, tem a Gina, que tá no desafio nosso, tem a Célia, a Lília, tem um monte das meninas aqui do Pro e das meninas que estão no desafio também, só dando um oi para todo mundo. E lembrando que se tem alguma pergunta ao vivo, pode ir mandando aqui que a gente vai respondendo. Se está relacionado a emagrecer e perder a barriga, a gente faz a roleta russa aqui, a Bia tem que se virar, tem que É isso fazer. aí. Tá, beleza, Bia, vamos lá. Vamos lá. Qual os melhores exercícios, a divisão certa para cada músculo para poder perder peso ou para emagrecer e perder a barriga? Foi uma pergunta bem específica. Quais os melhores exercícios, a divisão certa para cada músculo para perder barriga e emagrecer? Legal. Bom, então primeiro a gente tem que falar daquela parte sistêmica. O nosso corpo, para que ele consiga realmente fazer com que você emagreça e perca a barriga, você tem que trabalhar de forma sistêmica. Bia, mas o que é esse negócio de emagrecer em forma caminhando tudo, entendeu? Eu treino o sistema e não partes. Ao contrário, às vezes, que a gente vê, por exemplo, em academia, que quando você vai para uma academia, aí hoje você vai treinar peito e tríceps. Amanhã você vai treinar costas e bíceps. Aí no outro dia você treina perna e ombro. Aí no outro dia você treina glúteo e abdômen. Por que eles fazem esse tipo de separação? Porque eles estão pensando no segmento. Se eu, então, peito, qual é o trabalho quando peito? Porque para eu trabalhar peito, eu preciso ter uma extensão de cotovelo, certo? Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma flexão, qual o movimento aqui que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma extensão de cotovelo para trabalhar o meu peitoral. Eu não tenho como trabalhar peitos, a não ser que for, por exemplo, o crucifixo, né? Que o crucifixo lá na academia, qual que é? Aquele que eu deito aqui, né, normalmente, e fecho aqui. Esse é o único exercício para peito que não tem flexão de cotovelo, porque ele está com o braço 100% estendido para você fazer o movimento. Ele não tem flexão, ao contrário aqui, por exemplo, da flexão, ele não tem extensão, né, na verdade. Então, por que eles fazem esse processo mais dividido, mais separado? Porque se eu estou trabalhando uma extensão de cotovelo, porque eu estou empurrando, existe um músculo secundário que está sendo trabalhado junto, está sendo ativado. Qual que é nesse caso? O tríceps. Porque para eu empurrar, o músculo que empurra é o tríceps, então ele também está sendo ativo. Então, por isso que normalmente em dia de peito, a gente treina peito e tríceps, porque eu já vou fadigar o meu tríceps fazendo peito, para poder treinar peito, flexão, supino,
né? Então, todos esses exercícios de peito, eu vou estar usando tríceps. Então, a galera já junta isso para você conseguir fadigar mais a musculatura. E aí, no caso, amanhã, que se eu for treinar costas, eu não vou fadigar a minha musculatura do peito, porque eu já fadiguei ela no dia anterior, e aí, para eu treinar costas, eu não uso a mesma musculatura. Porque costas, quem que eu vou usar? Eu vou usar parte dorsal, um pouco de deltoide posterior, um pouco de lombar, dependendo dos exercícios que eu estiver fazendo, que, por exemplo, às vezes uma remada curvada, que daí eu preciso ter a lombar mais estabilizada. E aí, quem que eu uso junto? Porque se no movimento de supino, então, flexão, eu tenho uma parte que eu tenho que empurrar, na remada, para trabalhar costas, na verdade, nos exercícios de costa, eu puxo. Então, eu tenho que fazer uma flexão. Um é extensão de cotovelo e o outro é flexão de cotovelo. Quando eu faço essa flexão de cotovelo, que eu puxo meu cotovelo para dentro, quem que eu estou trabalhando? Quem que faz flexão de cotovelo? É o bíceps. Então, na remada, eu estou puxando para as minhas costas, mas quem que está fazendo a flexão, né, do cotovelo, é o meu bíceps. Então, tá vendo que eu não tenho trabalho de tríceps, eu não tenho trabalho de tríceps e nem de peito. Então, se a gente for pensar por esse lado de segmento, de músculos que se completam para alguns exercícios na academia, faz sentido a divisão. Mas isso daqui é para hipertrofia, né? Processo de ganho de massa muscular. Se você está fazendo isso com um bom acompanhamento numa academia, com alguém te guiando, falando para você até a quilagem que você tem que usar. Se você treina em casa e o seu objetivo é emagrecer e secar a barriga, isso daqui não vai servir de nada. É um método bom, mas para quê? É igual eu falar para você assim, faz, sei lá, você quer emagrecer? Vai fazer caminhada. A caminhada ela é boa, serve para qualquer outra coisa, menos para emagrecer. Então, fazer esse tipo de divisão nos meus treinos, isso aqui é a mesma coisa que nada, porque não funciona, tá? Às vezes a gente fala para algumas pessoas que não sabem montar treino, aí a gente fala, dá mais ênfase, mas isso não significa que quando eu dou ênfase, por exemplo, em membro superior ou ênfase em membro inferior, isso não significa que eu estou excluindo os outros membros para treinar de forma sistêmica, eu apenas dou ênfase. Ou seja, eu posso, por exemplo, hoje a gente fez o primeiro treino do desafio Seca 30. O que aconteceu no treino de hoje? Qual que era a ênfase do treino de hoje? A ênfase era perna. Eu não excluí, por exemplo, outros movimentos para trabalhar com cardio, por exemplo. Então, a gente teve muita perna, mas a gente também teve burpee, por exemplo. Entendeu? Então, assim, quando eu dou ênfase, eu não estou excluindo as outras coisas. Então, isso é treinar de forma sistêmica. E aí, então, o que eu posso estar fazendo? Como que seria a divisão do meu treino? Eu penso, eu sou um ser humano aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho membro superior, tenho membro inferior, tenho peito, tenho costas, tenho ombro, tenho perna, panturrilha, tenho braço, posso pensar no bíceps, no tríceps. Aí, o que eu penso nos movimentos que podem trabalhar? Eu vou pensar na ênfase. Então, qual que é a minha ênfase de segunda-feira? A minha ênfase de treino de segunda-feira é peito. Não sei, você pode ser perna, tá? Eu só tô dando um exemplo. Então, a minha ênfase de treino de segunda-feira é peito. Então, o que eu posso treinar na segunda-feira? Eu posso colocar lá, então, eu posso colocar a flexão cross, por exemplo. Posso colocar a flexão com o joelho no chão. E aí, eu posso também fazer uma variação de flexão na parede, né? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, uma parede. Isso pode ser em pé também, tá, gente? Só imaginando que você também está dando mais ênfase aqui de membro superior para peito. Mas ao mesmo tempo que na segunda-feira meu treino eu estou dando ênfase mais para peito, eu posso colocar quais outros exercícios? Todos. Então lembra que eu falei? Eu tenho perna, eu tenho braço, eu tenho um monte de coisa. Então eu posso fazer junto um agachamento. Então junto com o meu treino de flexão aqui, eu posso também, fazer um agachamento, não tem problema nenhum fazer agachamento. Isso daqui não vai impedir que eu tenha resultado também com a parte de peito para definição ou para perder barriga. Aí eu posso fazer também um abdominal remador. Então eu posso lá fazer um abdominal remador junto com esse mesmo treino que eu estou fazendo. Isso só varia a ênfase, mas eu treino de forma sistêmica. Todas as alunas do Pro, elas sabem
Todos os treinos, eles têm um objetivo. Todos os treinos, ele tem uma ênfase. É ênfase em cardio, é ênfase em perna, é ênfase em... Quando eu tô falando de ênfase, é quando eu tô dando mais foco, tá? Então, vai ter treinos que tem mais foco em perna, vai ter treino que tem mais foco em braço. E por que a gente faz isso? Para variar, porque o corpo é inteligente, ele se adapta muito fácil. Se eu fosse fazer a mesma coisa todos os dias, meu corpo já ia ficar assim, pô, eu já sei como é que isso aqui funciona, então tá tranquilo. Então a gente fica mudando o tempo todo, mas a ênfase não exclui o modo sistêmico. Então eu treino com ênfase em algum membro, mas eu continuo dando ênfase em algumas outras coisas, entendeu? Então, perdão, eu treino nessa forma sistêmica, mas aí cada dia eu posso dar ênfase em alguma coisa. Então, para você emagrecer, o melhor jeito é você abrange o máximo de exercícios que você pode, né, em determinado treino, o máximo de exercícios que você conseguir fazer para você conseguir ter resultado como? Perder barriga, emagrecer, porque isso vai acelerar seu metabolismo. Mas como é que ele vai fazer isso? Porque os exercícios que eu trabalho de forma sistêmica, eu estou aumentando o meu gasto calórico, eu estou aumentando a minha máquina, eu estou acelerando, na verdade, a minha queima de gordura. É como se eu tivesse uma máquina dentro do corpo, e quando eu faço esses exercícios inteligentes e treino de modo sistêmico, o meu corpo liga essa máquina. Quando essa máquina liga, eu estou triturando gordura. Então, basicamente, é isso que acontece. Então, essa é a divisão de treino para emagrecer. Eu treino em ênfase, em alguma coisa, mas eu estou treinando em modo sistêmico. Então, todo o meu treino vai ter um pouco de tudo. Todo treino tem um pouco de tudo. Não existe um treino, por exemplo, do Seca, que é só para isso. Depende do objetivo. Mas quando a gente está falando em emagrecimento, eu tenho ênfase, mas eu tenho sistema. Eu tenho ênfase, mas eu tenho sistema. Eu dou foco numa parte do meu corpo, mas eu treino o conjunto como um todo. Legal, Bia. Nossa, muito bom. Eu tô sempre aprendendo umas coisas novas aí contigo. É muito bom estar ouvindo essa roleta russa aqui. Só dando um oi, depois dali veio a Maria Rita dando um oi, tem a Leda, tem a Miriam da Costa, tem a Mônica Regina, tem a Fabiola Paulina, não sei se é a primeira vez que eu ouço ela, tem a Selma Paiva, e aí tem mais umas perguntinhas que estão vindo aqui no ao vivo, tá? Vou fazer elas ao vivo para ti. A Célia Aguiar Lima, ela perguntou: eu estou 3 dias sem malhar, pois estou com uma dor na lombar. Qual o exercício para melhorar ou para fortalecer? Tem algum? Legal. Quando a gente está com muita dor, isso o físio do programa, ele fala bastante. Quando a gente está com dor, a gente pensa assim, eu preciso fortalecer para essa dor passar. Mas pensa assim, se você está com dor, está inflamado, e se você tá inflamado, né, se a região está inflamada, você vai ficar insistindo, colocando alguma coisa para aumentar essa inflamação? Não vai. Então, o que você tem que fazer? Agora, no processo de dor que está inflamado, você não fortalece, você só alonga para aliviar essa musculatura, né? Se ela tá, não sei, às vezes ela tá inflamada porque ficou algum nódulo, a musculatura tentou se proteger, foi tudo muito para, né, entrelaçou ali, pode ser que tenha sido por isso. Então, existe também N fatores, ou a movimentação errada, ou muita sobrecarga, ou porque você ficou muito tempo parado e voltou a treinar, e aí o corpo assustou, N fatores. Mas, a princípio, a primeira coisa que você tem que fazer é alongar e não fortalecer agora. O processo de fortalecimento, ele vem quando a musculatura, ela já desinflamou. Então, agora, o que você pode fazer? Toma um anti-inflamatório, principalmente se você estiver sentindo aquela dor, assim, para se virar na cama, dói. Então, pode tomar um anti-inflamatório, lógico, gente, não é também sair tomando qualquer um. Você pode dar uma pesquisada com o médico e perguntar, para dor muscular, qual que eu posso tomar? Também não estou aqui para ficar passando remédio para vocês, até porque depende de dias, depende de quantidade desse anti-inflamatório, enfim. Então, tudo, cada caso é um caso, mas você pode entrar com uma medicação externa. Aí você avalia o grau dessa dor conforme ela for passando, aí você entra, então, com o fortalecimento. Ela falou que é dor na lombar, né, Ju? Isso. Foi dor na lombar e ela até perguntou aqui se tem alguns exercícios para alongar. Legal. Aí você vai fazer alongamento. Então, qual alongamento primeiro que você pode fazer? Primeiro, só aqui. Isso daqui já pode ser o suficiente para você, só vai dar uma curvada mesmo aqui nas costas. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas não pode fazer isso. Pode, você tem que relaxar a musculatura aqui. Você pode pôr a mão no joelho, se isso aqui for o suficiente para você.
Agora, se você quiser se desafiar um pouco mais, você vem com a mão um pouco mais para frente, ou você encosta tudo lá no pé, dependendo de como for para você. Às vezes você pode até flexionar um pouquinho o joelho para você criar mais espaço na sua coluna, indo mais para frente, para você conseguir, ó, alongar. E aí, à medida que você vai ficando mais condicionada, mais flexível, aí você vai, né, liberando mais espaço aqui, alongando mais a perna, para você encostar na ponta do pé. E aí, então esse daqui é um dos exercícios. Um outro exercício também que eu gosto muito de passar para alongar a lombar é esse daqui, ó. Deixa eu ver mais para trás, eu quase dei com a cabeça ali no chão. Ó, você vai puxar uma perna, então vamos supor, tô puxando minha perna esquerda pro meu lado direito, ó. Então eu vou puxar aqui, a minha coluna aqui, eu tenho que tentar deixar ela, por exemplo, isso daqui seria ela reta. Só que daí o que eu vou fazer? Eu vou olhar por cima do meu ombro esquerdo e vou continuar com a mão no chão, com a cabeça no chão, e aí eu vou sentir toda a região da lombar, inclusive glúteo. Então toda essa região minha aqui vai estar alongando junto. Então esse daqui também é um exercício ótimo para você conseguir alongar. E aí você faz isso, repete esse exercício também para o outro lado. Um outro exercício que eu gosto bastante é uma automassagem na lombar. E, gente, esses exercícios aqui você pode fazer assim que você acordar na sua cama ou antes de dormir na sua cama também, entendeu? Não necessariamente você precisa fazer esses exercícios em algum lugar mais estratégico, não, na cama. Então, você pode abraçar, você vai abraçar aqui seu joelho e vai fazer meio que uma gangorrinha pequena. Se você tiver bastante espaço, né, no caso quando eu falo espaço aqui no caso, é na sua coluna. Para ela poder, você conseguir subir um pouco mais, você faz isso. Se não, o que você vai fazer? Uma gangorrinha aqui, ó, puxando no peito. Isso daqui vai ajudar você a massagear e liberar essa inflamação. E aí você pode jogar também para o lado, vai jogando para o lado, segurando, claro, com o cotovelo. Então, sempre que ó, for para o lado, eu seguro com o cotovelo no chão para não cair com tudo. Então, também essa é algumas variações. Isso daqui deitado. Aí agora, em pé, eu posso fazer em pé? Em pé tem inúmeras formas também de você alongar a lombar. Por exemplo, com esse daqui para baixo, né? Então, eu vou flexionar só meu quadril, e vou trazer a mão lá no chão. Mas por que eu não gosto muito de passar isso aqui ainda para vocês? Eu prefiro que vocês façam mais movimentos no chão. Porque se já está mais inflamado, quando você deita, é uma sensação diferente se você estivesse em pé. Parece que você se doa mais quando você está deitada, mesmo com inflamação, para você fica mais confortável fazer. Quando está com dor na sua lombar, é mais difícil você fazer qualquer movimentação em pé. Então, deitada, faz sempre deitada. Então, todos os exercícios que você for ver, até tem nosso no YouTube, se você for procurar de alongamento de lombar, você vai encontrar vários exercícios em pé. Só que se tá inflamado, eu não sugiro. Faz deitado, não tem certo ou errado, é só por uma questão de conforto. Então você consegue ter uma segurança melhor, você se sente mais confortável, a dor parece que diminui um pouco. Pode ser psicológico, né? É um efeito placebo, mas funciona bem. Então evita também fazer muito em pé, faz mais deitadinha ali. E aí, assim, não coloca gelo, tá? Eu já vi muitas pessoas falando assim: vou pôr gelo quando inflama e não sei o quê. No caso de musculatura, eu não aconselho pôr gelo, não. E também, sim, só em último caso, uma bolsa de água quente, porque também o quente aumenta ainda mais esse processo inflamatório. Então, a bolsa de água quente vai ser já lá no finalzinho, entendeu? Dessa inflamação, mas aí eu sugiro fortemente vocês buscarem ajuda de fisioterapeuta se chegar num nível extremo. Mas, do contrário, se você fizer esses alongamentos aqui, faz todo dia e cria uma rotina. Você tem que criar, alongamento tem que ser rotina, igual você escova dente. Tem que ser a mesma coisa. Bia, mas eu não treino nada. Alonga do mesmo jeito, porque você... lembra da porta velha lá da dobradiça? Se eu não alongo, eu vou ficando enferrujada. Então, cuidado com isso e tenha a noção de eu preciso me alongar todo dia. Fantástico, Bia. A Clélia, ela comentou aqui, dizendo obrigado, deitada é mais confortável mesmo, tá dando um alívio, estou gostando, muito bom. Show! Ótimo. Aí tem uma pergunta da Kaylee, da aluna do Pro também, ela comentou aqui, eu li que barriga é uma questão de genética, e aí demora mais tempo para perder barriga. Olhei para as mulheres da minha família e todas têm uma barriguinha, inclusive as magras. Isso realmente é verdade? Eu acho que existe
Não é um tabu falar de genética, mas existe uma formação muito. Não sei nem como explicar, que a galera bota tudo muita culpa na genética, né? Então, vamos supor assim, eu sou magra por causa da minha genética, eu sou gorda por causa da minha genética. Se vocês forem ver minha família também, tanto parte de pai quanto parte de mãe, eu não tenho um bom histórico de magreza, vamos dizer assim. Minhas tias já são mais cheinhas, então, assim, mas eu sou magra, né? Então, assim, é a minha genética? Não, eu acredito que na verdade é o que eu faço, né? Eu acredito que por que que eu sou magra? Poxa, eu treino bastante, eu tenho uma alimentação um pouco mais diferenciada. Eu sempre gostei de me exercitar, eu sempre gostei de treinar. Eu vou dar até um exemplo para vocês dos meus gatos, por exemplo. Eles são irmãos, mesma mãe, mesmo pai, são irmãos, tá? Eles, lógico que são diferentes, porque as cores deles são diferentes, mas eles são irmãozinhos. E eu fui ver eles esse final de semana, eu fui ver eles ontem, e um tá mais magro do que o outro. E o outro tá gordão, assim, tá gordinho. E o outro tá uma tripa seca. Por quê? São irmãos, mesma coisa. Porque, na verdade, um deles é mais serelepe, não aguenta ficar parado. Então, ele tá gastando muita caloria, por mais que ele coma. O outro já dorme o dia inteiro. Então, gato gordo é aquele que dorme o dia inteiro, né? O gato mais serelepe é o gato mais magro, por exemplo, que fica pulando para cima, para baixo, não para, vai para lá, vai para cá. Então, é mais ou menos nesse sentido também. Então, eu acho que não é nem tanto a questão da genética. Lógico, a genética pode influenciar, em determinados pontos a gente tem uma predisposição, mas isso não significa que a culpa é da genética, não tem mais o que fazer. Não, tenho que fazer. Mas nesse caso, a questão de será que demora mais em alguns casos? Eu acho que, na verdade, o que demora é o tempo que você ficou sem se exercitar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que demorou muitos anos para você começar a se exercitar, se você é uma pessoa que ficou anos parada e nesses anos engordou muito, com certeza o seu processo de perder barriga ele vai ser proporcional a esse período que você ficou sem treinar. Por isso que eu falo, façam exercício e se apaixonem no processo, não ficar pensando no resultado, porque o resultado ele é só um resultado daquilo que você vem construindo, né? Se você quiser um resultado imediato, vai ser um pouco mais difícil. Então, assim, pensa, o motivo de eu estar com a barriga grande é os meus hábitos, não tem nada a ver com a genética. A genética a gente tem uma predisposição, mas a gente não culpabiliza ela, não bota culpa nela, não. Ela vai te ajudar, tem alguns outros fatores. Mas então é isso. Se alimenta bem, aquele já está aí no caminho, está treinando, né? Então, assim, levar só em consideração a proporção do tempo, quanto tempo eu fiquei parada sem treinar, olha tanto que minha barriga ficou, e a questão da gente falar assim, mas a minha minha genética, sim, porque minha mãe também tem barriga, minha avó também tem barriga, daí a gente não está falando de genética, né? A gente está falando de ambiente, que a gente chama isso também que a gente fala também no mundo mais da ciência, assim, do estudo do corpo humano, que a gente também se parece com as pessoas que a gente convive, né? Então, já ouviram falar também de cachorro que fica igual a dono? Tipo, qual é a lógica disso? Mas por causa do ambiente. Então, se você também viveu muito tempo nesse ambiente, é mais fácil também. Eu, por exemplo, eu não tinha esse contato com as minhas tias, com a minha avó, porque morava longe, então meu contato foi diferente. Depois de um tempo também eu fui morar na faculdade. Qual era o meu ambiente da faculdade? Todo mundo treinava. Então você percebe que não é nem a genética, é o fenótipo, é o seu ambiente, é aquilo que você tem ao seu redor, que é aquilo que te cerca, que faz com que você vai para um caminho ou vai para o outro. E aí você se torna parecida, por exemplo, com essas pessoas. Você pega meio que o jeito delas, o hábito delas, assim. Quando a gente vai, igual o sotaque, né? Se eu ficar muito tempo no sul, eu vou sair voltando falando sul, do sotaque do sul, gaúcho, né? Se eu for para Santos, por exemplo, minhas amigas lá falam tudo tu. É tu, é tu, é tu. Eu acabo pegando. O Júnior fala muito ti. Esses dias eu tava me vendo, mandando uma mensagem falando melhor para ti. Por quê? Porque ele fala, eu convivo muito com ele. Então tem essa questão também, né? Eu acho que é muito essa questão de ambiente, mas assim, Keila, eu acho que você está no caminho certo, você já está num ambiente melhor agora, então assim, falta pouco aí para essa barriga desaparecer. Não, legal, Bia. E assim, porque eu estou estudando um pouquinho sobre epigenética e ambiente, porque a gente, eu cuido, para quem não me conhece, eu vou trazer um pouquinho aqui, vou aparecer, tá? Isso, vem aí.
pessoal, tudo bem? Assim, eu cuido um pouquinho da parte da mentalidade com as meninas e tudo. E se você lê a mensagem da Kaylee, por exemplo, é fácil para a gente culpar a genética. Uma coisa que a Bia pegou e falou muito bem. E se a gente se culpar, a gente se acomoda. E se a gente se acomodar, daí por que que eu vou treinar? A minha genética diz que eu não vou perder a barriga mesmo, acabou, entendeu? Não tem solução. E eu estou estudando um pouquinho mais sobre epigenética, que é essa questão que a Bia explicou. Às vezes você pega o mesmo material genético, o mesmo DNA, de dois gêmeos, por exemplo, e por que que um gêmeo desenvolve câncer, ou é mais gordo, ou é mais magro em todo o processo? Por causa do que a Bia acabou de falar, por causa do ambiente que cria e gera. Ela tem dois gatinhos, um é gordinho, um outro é magrinho. Não é tanto o DNA ou a genética do gatinho, mas o que que ele fez e o que que ativou ou desativou que acabou gerando uma coisa ou a outra. Com relação ao com relação ao tempo que a Bia estava comentando, isso aqui é muito verdade. Eu só me toquei quando um dos meus personal trainers na Inglaterra, ele pegou e falou assim, Júnior, você não pode comparar o seu tempo de desenvolvimento em questão de construir músculo, de perder gordura, por causa do seu histórico com exercício físico. Aí ele pegou, se você pegasse, mesmo se fosse o seu irmão gêmeo, digamos assim, e ele treinou futebol e fez musculação desde os 10 anos de idade, e aí, com os 30 anos que você entrou aqui, vocês dois iam ter resultados completamente diferentes, mesmo que fossem gêmeos com mesma genética, nesse caso. Então, o Exato. ambiente e o que você fez no passado define a velocidade e o resultado que você está tendo naquele momento, que eu acho que é incrível ali. Perfeito. Acho que assim, é legal até falar disso, que a gente às vezes brinca, né, com aquele negócio. Ah, ative o seu gene do emagrecimento. Por quê? Porque todo mundo tem esse gene, entendeu? Mas se eu tiver num ambiente que não ative esse meu gene, eu vou ficar mais propensa a ter uma barriga maior, eu vou, né, não vou conseguir secar mais rápido, pelo contrário, vai demorar para eu conseguir secar, se eu conseguir secar. E aí, por um outro lado, eu consigo ativar meu gene. Aonde que eu consigo ativar meu gene? Num ambiente mais favorável, onde eu posso treinar, onde eu posso me alimentar. E não necessariamente esse ambiente precisa ser sua casa, mas você precisa ter um ambiente que seja virtual. Por exemplo, as nossas meninas que tem um ambiente do Pro, porque lá na comunidade elas estão juntas. Então, esse ambiente faz toda a diferença. Por mais que seja online, elas se ajudam lá dentro. Então, é como se fosse uma casa virtual, entendeu? Por mais que a sua casa não seja, você tem uma outra casa ali que está falando, olha, faça isso e não faça aquilo. E aí você seguia nessa história. Fantástico, Bia. Vamos lá. Vou ficar aqui atrás das cenas de novo. As meninas aqui, obrigado. Júnior e Bia, os dois lindos, hipers profissionais, feras mesmo. Obrigado pelo carinho aí, Leda, também. E aquele amou as considerações, obrigada pelo esclarecimento. Até mesmo, tipo, assistindo lives como essa, né, Bia, você acaba quebrando algumas barreiras mentais que você tinha. Não, porque minha família é gordinha, eu vou ter que ser gordinha. Você acaba quebrando essas possibilidades só de estar num ambiente diferente, onde as pessoas começam a te mostrar o que é diferente. Mas vamos lá, a Maria Rita, Bia, ela perguntou, eu tenho sentido dor no encaixe entre a perna e o quadril. O que Lateral. pode estar errado? Ó, vocês já ouviram falar de bursite? Bursite é quando eu tenho uma inflamação no meu osso, na articulação, né? Entre o encaixe do meu húmero, que é o meu ombro, a minha clavícula aqui, né? Então eu tenho essa inflamação aqui. No quadril tem a mesma coisa, a gente também pode sofrer uma inflamação, né? Nessa articulação aqui da cabeça do fêmur, no encaixe dele aqui no quadril. Então, assim, essas inflamações, elas acontecem igual acontece, por exemplo, no joelho. Por que eu posso estar inflamando o meu, né, um lado aí da minha perna nessa questão? Por quê? Ou eu estou acima do peso, e esse acima do peso tá colocando força, bastante peso sobre essa articulação aqui. O jeito de eu parar, então às vezes repara, se às vezes você tá andando e para muito de um lado, assim, ó, para muito de outro, eu tô colocando toda a minha força em determinado ponto do meu corpo. Então isso também a gente tem que levar em consideração, tem que ter cuidado com isso.
Não é tipo, eu tô andando aqui e aí eu paro, eu tenho que tomar cuidado com esse negócio de parar. Não dá para eu ficar só aí muito tempo assim, ó, posicionada numa questão só, numa pose só. Então, isso também pode influenciar. Outra coisa que pode influenciar também, se você já está com processo de, sei lá, artrite, artrose, osteoporose, isso tudo ajuda ainda mais no desgaste dessa articulação, tá bom? Então, isso também a gente tem que prestar atenção. Fazer exame é sempre muito importante, né? Para você saber, para você ser diagnosticada, para o médico te dar um colágeno, não vai sair tomando colágeno, tá? Eu já vejo um monte de gente me perguntando, Bia, quantos miligramas de colágeno? Não sei, cada pessoa é de um jeito e o médico que tem que avaliar se o seu caso, por mais que o colágeno ele não seja proibido, mas cuidado com a questão de quantidade. Quantidade, aquela história, o arroz ele é bom, mas muito em excesso me faz mal. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões de quantidade. Então, ali, para a questão desse quadril ficar saudável de novo, o primeiro ponto é emagrecer. Se eu tenho alguma articulação que ela tá doendo sem sentido, tô acima do peso, entendeu? Se você não tá carregando, sei lá, às vezes você não tá carregando o saco de cimento o dia inteiro, né? Então você, poxa, tá rolando alguma coisa aí. Primeiro ponto é o peso, tá acima do peso, muito peso em cima dessa articulação, vai chegar uma hora que desgasta, não tem articulação que aguenta, né? Então vai ficar roçando ali um osso no outro, vai ter toda uma inflamação ali, e aí, assim, eu já vi pessoas que tiveram que operar, e assim, não é uma operação delicada, não é uma operação fácil, é uma operação delicada. Desculpa, falei ao contrário. Então, assim, não, cara, já se cuida, entendeu? Por isso que eu falo que o emagrecimento ele vai além de aparência, ele vai além do físico, é saúde. Por isso que eu falo para vocês: ah, Bia, mas eu tô bem com o meu corpo gordinho. Ok, nada de errado você com isso, mas não vem falar para mim que excesso de peso é saúde. Porque excesso de peso, hoje pode não te dar nada, amanhã ou outro dia pode, né? Eu vejo as pessoas postando, falando assim, mas eu tô bem assim, não sei o quê. Olha, se você tá bem assim, não precisa me escutar, não precisa ouvir o que eu tenho para falar, até porque não é você a mulher que eu quero que ajudar, porque o seu objetivo é outro, e tudo bem com isso, é você saber respeitar que eu nunca vou ser a favor do ganho de peso, né? Não nesse sentido exageradamente, porque para mim não é saúde. Não significa que eu não goste de você, muito pelo contrário. Eu não tenho nada de problema com isso, mas para mim não é saúde. Por quê? Porque olha só, olha como que vem aparecendo as outras coisas, né? Começa com uma dor aqui no quadril, aí começa com uma dor no joelho, aí começa não sei o que, daqui a um tempo o rim tá falhando, aí começou a ter diabetes, colesterol, aí tem que, entendeu? Então, cuidado, que isso daí é uma bola de neve. Cuidado. Não, fantástico, Bia. Eu acho legal, assim, dentro do Cerca, e a gente está trazendo isso mais, é a questão de emagrecer com saúde. E emagrecimento já faz parte de melhorar a saúde, né, Bia? Muito, muito bom. Vamos lá. Daí tem a Glaciane no Facebook, a Glaciane Mello. Ela perguntou: oi, bom dia. Tem algum exercício abdominal em pé que trabalhe bastante Não, o nenhum. Se abdominal? alguém te falar isso aí, assim, tem exercício? Tem, mas em casa não tem, tá? E eu não vou falar para vocês irem na academia fazer, porque por que eu vou inventar um negócio para vocês se eu não trabalho em academia, entendeu? Meu trabalho é aqui em casa. Tem exercício em academia? Tem, mas eu não vou conseguir te orientar dentro de uma academia, até porque eu acredito que para você ter um abdominal bonito, não é na academia que você vai construir ele. Você vai construir isso na tua cozinha. Abdômen bonito é duas coisas: exercício localizado, exercício inteligente e cozinha. Não tem outro fator. Você quer ficar com o abdômen bonito? Começa pela tua cozinha, abre tua geladeira. Como é que tá a tua geladeira, teu armário? Começa por ali. Seu abdômen é espelho do que você tem dentro da sua despensa, tá? Então, primeiro ponto, eu não vou falar de academia porque eu não acredito que é lá que você vai mudar. Agora, exercício em pé, para quem treina em casa, não tem. E é a mesma coisa que inventar moda de querer fazer abdominal morcego. Já ouviram falar disso? Tem uma galera que se pendura de baixo para cima para fazer abdominal morcego, que fala que pega mais.
Para essas pessoas, funciona? Funciona. Elas têm condição, no sentido de ter consciência corporal, estão presas, né, fazendo calistenia há quanto tempo em cima daquelas barras? Ok, aí vai nós, meros mortais, seres humanos comuns, fazer aquilo, vai cair de cabeça no chão. E eu já vi gente que morreu fazendo isso, fazendo coisa que não precisa. Então, por que eu vou fazer o abdominal em pé? Se eu penso no abdominal como, primeira coisa que acontece no meu corpo para eu conseguir contrair meu abdômen é uma flexão. Eu consigo fazer uma flexão de tronco em pé? Eu consigo, mas eu tenho que ter um peso. O que eu vou puxar aqui? O que eu vou ter aqui? Isso aqui faria numa academia, mas não tem necessidade, entendeu? Na academia, gente, eu fui personal em academia por 3 anos, tá? E 3 anos eu nunca passei esse tipo de exercício mirabolante para minhas alunas. Por quê? O básico funciona. O que você come todo dia? Arroz e feijão. Por quê? Porque funciona. Você não vai sair comendo caviar todo dia, comida japa todo dia. Você não vai comer churrasco todo dia. Você vai comer o básico, porque o básico funciona, macarrão, sei lá. Então não precisa inventar tanta moda, não. Treinar de pé é a mesma coisa que fazer abdominal em pé, é a mesma coisa que nada. Não funciona. Não tem porquê. Ah, Bia, mas a minha amiga faz na academia. Ok, nós estamos falando de um outro ambiente. Aqui não. Aqui nós não vamos falar disso porque não tem necessidade. O que funciona? O simples, o básico. O que é o básico? Flexão de tronco. Como que eu faço flexão de tronco? Subindo. Pronto, isso aqui é uma flexão de tronco. Olha como eu contraio meu abdômen. E se você fizer um teste aí comigo, se você fizer da maneira certa como eu ensino, eu te garanto que nunca mais você vai querer eu quero fazer um em pé ou pensar em alguma coisa. Eu sei que às vezes não é nem na maldade que vocês me perguntam, pode perguntar mesmo, tô aqui para sanar essa dúvida de vocês, mas eu acho que é só questão de ter um pouco mais de, para quê, entendeu? Não tem necessidade. Às vezes as pessoas inventam muita coisa, não precisa. Então, como que eu faço aqui uma flexão de tronco? Eu vou subir, quando eu subir aqui em cima, eu paro alguns segundos, eu já vou sentir meu abdômen contraído. Aí eu desço tudo, subo de novo. Segura um tempinho em cima. Se você segurar uns 3, 5 segundos, só para você começar a pegar a ideia da contração. Pode fazer o teste aí comigo, Você vai descer, vai subir, conta até 5. Aí você desce, sobe, conta até 5. Começa assim. Hoje, as minhas alunas, elas já conseguem fazer isso mais rápido. Mas quando a gente começou, quando elas entraram no SECA, isso é uma das coisas que eu trabalhei muito com elas. A gente fez várias aulas de abdômen, para elas aprenderem a contrair abdômen, e uma das aulas foi só assim, eu seguro, eu subo, seguro, eu desço, relaxo, eu subo, seguro. Por quê? Porque eu estou aprendendo a contrair. O que manda para eu ter um abdômen seco, sarado, não é o exercício, é a contração. Você podem te falar que esse aqui é o melhor exercício do mundo, mas se você não souber contrair, de nada adianta. Olha um exemplo. Eu já fiz exercícios abdominais dessa forma, que a gente ia na academia, segurava lá na polia, e eu não fazia em pé, mas eu fazia com o joelho no chão, segurava lá e contraía. Eu não sentia porcaria nenhuma no meu abdômen, porque eu não tinha consciência corporal desse exercício. Então, qual exercício para mim era melhor? Aqui, o supra, muito melhor que fazer lá na polia, puxando peso ali. Eu não estava trabalhando meu abdômen, eu estava trabalhando força no meu braço doía, porque eu estava segurando o peso. Quem estava segurando meu peso? Meu braço, não meu abdômen. Então, assim, pensa no funcional. O que o teu corpo foi feito para fazer? Teu corpo foi feito para ficar puxando uma coisa aqui atrás? Não foi. Teu corpo foi feito para pegar uma caixa por trás? Não foi. Então, pensa no funcional. Meu corpo foi feito para pegar coisas na minha frente. Meu corpo foi feito para eu levantar. Se eu cair de costas, eu levanto. Eu sei levantar. Então, é a mesma coisa. Pensa, o que meu corpo foi feito para fazer? É isso. Então, eu não invento moda. Não, a Glauciane agradeceu aqui pela explicação também. Assim, obrigado, Glauciane. Não é que a Bia estava brigando ou coisa assim, ela explicando realmente. E eu acho que tem uma coisa legal aqui, Bia, da gente poder fazer essa roleta russa ao vivo, porque ela parece essa paixão que você tem pelo funcional. Eu acho que é legal, isso assim, é isso que eu estou vendo transparecer mais ainda, que é de emagrecer com saúde. E às vezes você fazer um movimento
que não é o funcional, que nem você falou, que não é o que o corpo está acostumado, às vezes pode gerar até uma outra lesão por não estar fazendo isso. Quanta gente não se machuca na Exato, academia por estar fazendo uma coisa que não é o normal para o corpo. Não quer dizer que não exato. funciona em todo o processo, mas ele pode, se não feito com consciência corporal, que nem você estava falando, ele pode machucar muito mais do que um exercício funcional, que é o exercício que o corpo está acostumado a funcionar. Não, é isso aí, eu não brigo com ninguém, né? Eu acho que às vezes as pessoas falam assim, eu sou um pouco, às vezes, meio dura aqui, mas eu sou, não é verdade que eu sou dura, eu sou enérgica, entendeu? Eu gosto de pôr energia aqui para falar com vocês, justamente por isso. E eu acho que tem que perguntar mesmo, vale perguntar, tá bom? Eu acho que A gente tudo. ouviu, a gente ouviu agora há pouquinho, né, Bia? A gente teve uma reunião, uma pessoa pegou e falou isso pra gente. Não tem pergunta boba, tem bobo que não pergunta, né? Eu acho que a gente pode Exato, até adotar, tipo, bom que a gente vai exato. perguntando e esclarece. Exato, e não é debate, né? Vocês nunca vão me ver debatendo com ninguém, né? Às vezes tem umas meninas que às vezes mandam assim para mim: ai, vocês têm que se decidir, porque fulano fala uma coisa e você fala outra. Daí eu falo assim, mas o fulano fala disso porque ele acredita nisso. E eu falo isso porque eu acredito nisso. Você acredita em quê? Aí você tem que criar o teu jeito de qual pessoa ali familiariza mais com você, qual história, ponto que a pessoa está trazendo, qual método a pessoa está trazendo ali, que você se identifica mais. Então, não existe certo e errado, existe pontos de vistas diferentes. E vocês nunca vão me ver debatendo porque o fulano fala que treino de abdominal em pé é melhor, é o ponto de vista dele. Eu não acredito nisso e eu passo isso para vocês e mostro por quê. Não é só de eu falar, eu não acredito, entendeu? Eu vou falar o porquê. É igual caminhada. Mas meu médico, Bia, falou que caminhada é bom para emagrecer. Eu vou falar o meu ponto de vista do porquê que o caminhada não é bom para emagrecer e vou te dar o porquê. Como eu sempre faço para vocês, ó, caminhada ela não serve para isso. Ponto. Eu não vou criar briga nem confusão. Eu simplesmente vou falar, esse é o ponto de vista do médico, de uma pessoa que estudou medicina. Ele não estudou exercício, ele não entende dessa questão do metabolismo em exercício físico. É outra história. A gente que endeusa médico demais, e nada de errado com isso também, mas é só do fato da gente saber e entender os pontos de vista que são diferentes, mas não tem debate, não tem certo e errado, é todo mundo junto, e é nós aí. Ótimo, Bia. Tem a Valéria Isaura, ela comentou que é a primeira vez que eu assisto a uma aula sua, estou gostando muito. E aí, um pouquinho depois, ela fez uma pergunta. Eu nunca pratiquei atividade física com regularidade. Qual a sua orientação para começar? Legal, eu acho, tem uma depois no Insta também, depois a gente responde também. Tá. Deixa eu ler de novo a pergunta que eu não perdi. Eu vou Como colocar aqui, ó. eu nunca Eu nunca... pratiquei atividade física com regularidade, qual a orientação para começar? Maravilha. A orientação que eu sempre dou. Começa, tá? Você vai começar fazendo o que seja mais tranquilo para você. Então, por exemplo, você tem que testar, a gente tem um cronograma de treino que a gente disponibiliza gratuito para vocês. Para quem está começando, ele é bom, né? Não é um acompanhamento que a gente tem no Pro ou que a gente tem nos outros programas nossos, mas já é assim, é melhor do que não fazer nada, tá? Então, qual que é a dica? Começa fazendo exercícios mais adaptativos para você. Então, por exemplo, não começa com salto, com muito agachamento com salto, com muito polichinelo, com muito abdominal remador, com muito exercício inteligente que seja mais complexo. Não começa com isso, porque você vai se frustrar. Então, começa com exercícios que sejam mais fáceis e que você consiga adaptar também. Então, por exemplo, um agachamento com salto, você não precisa fazer um agachamento com salto. Então, você pode fazer, por exemplo, igual eu sempre falo, faz só o agachamento, é só o movimento do agachamento, tá? Então, você pode fazer isso. Um abdominal remador, ao invés de você fazer um remador, você vai fazer o quê? Você vai fazer o supra, vai fazer normal. E todo exercício que tenha salto, você vai tirar o salto. Então, o polichinelo, você vai fazer sem salto, né? Então, o polichinelo, você só vai fazer a lateralização do movimento, só isso. E tudo bem, isso daqui já vai te introduzir para você criar resistência, para você criar familiaridade com os exercícios, para depois de um certo tempo você ir avançando. Mas começa.
E respeita, eu acho que o melhor, assim, de todas as dicas que eu dou é respeita o seu corpo. Você tem que se conhecer. Às vezes você está fazendo e você fala assim, eu quero ir até o final. Se você já está, putz, meu Deus, já está muito intenso para mim, não precisa ir até o final, não precisa, sabe, respeita o seu limite, respeita o seu corpo, como eu sempre falo, honre o seu corpo, acabou, né, não tem segredo, é você se respeitar, respeitar a sua movimentação, respeitar seu movimento, e ir com calma, e passinho de cada vez, e 1% vai melhorando, 1% todo dia, que vai melhorando, e é isso, acho que essa é a dica aí. Eu acho que é um dos fatores, Bia, que é principal no SECA, que as meninas falam muito, que é a questão do adapta, mas não para. E isso, assim, me ajudou muito, desde que eu comecei no SECA também contigo, de estar adaptando. Às vezes você não consegue fazer um agachamento, mas você consegue sentar na cadeira. Às vezes você não consegue fazer um agachamento com salto, mas de repente você consegue fazer o agachamento. E aí achar o exercício que vai adaptando, e principalmente para a Valéria que está começando, de repente fazer uma terça 30 ou uma quinta 30 quando a gente faz os exercícios e começar a adaptar, e começar a perceber como é que eu posso estar adaptando e fazer as perguntas ao vivo, igual ela está fazendo aqui. Eu acho que é uma coisa bem legal. Isso aí, perfeito. Tranquilo, vamos lá. Tem um monte de pergunta aqui ao vivo, Bia. Você falou que tinha uma no Insta também. Deixa eu só. Tem uma no Insta, deixa eu dar uma lida aqui na do Insta. Foi a Carla que perguntou, ela falou assim, ó, quais os exercícios corretos para acabar com a barriga grande? Mesmo perdendo muitos quilos, a barriga não some. O que fazer? Daí, na verdade, assim, tá perdendo gordura de forma errada, mas, na verdade, não tá perdendo gordura, né? Tá perdendo peso. Por que eu, quando eu tô perdendo peso, a barriga? Porque eu tô perdendo peso, eu não tô emagrecendo. Existe a diferença entre perder peso e emagrecer. Se eu tô emagrecendo, eu perco barriga, porque emagrecimento é perder gordura. Se eu tô perdendo peso, eu não perco barriga, porque eu não tenho músculo na barriga grande assim. Se a minha barriga tá grande, é porque de músculo não é gordura. Então, se eu perco músculo, se na minha barriga não tem tanto músculo assim, eu tenho mais gordura, e eu tô perdendo peso, eu tô perdendo músculo. Aí eu tô perdendo músculo da onde? Da coxa, do glúteo, do braço. Não necessariamente eu tô perdendo gordura. Mas teve uma grande diferença porque eu vi na balança lá. Você viu que você perdeu peso. E aí lembra que eu falo, peso é o meu peso, gravidade tá acima de mim e a balança tá embaixo dos meus pés. É só esse peso sobre a terra, só. A balança, ela não vai me falar quanto que eu perdi de gordura, quanto que eu perdi de massa magra, ou se eu ganhei, se eu não ganhei. Exatamente, olha lá, o Júnior colocou aqui, ó. Então, gordura, ela pesa mais, assim, músculo pesa mais que gordura, tá vendo? Um músculo pequeno, 2 quilos, ele pesa mais do que uma gordura, mas olha o tamanho, né? Olha a proporção. Então, é aquilo que a gente sempre fala, se eu tô perdendo peso e a barriga continua, então eu não tô emagrecendo, eu realmente tô perdendo peso. Entende o que eu quero dizer? Se eu subir na balança, o número diminuiu, mas a barriga continuou, eu estou perdendo peso. E aí eu posso estar desinchando, perdendo massa corporal, perdendo um pouquinho só de gordura, mas perdendo ainda muito mais massa magra, tá? Agora, quando eu realmente emagreço, eu realmente perco gordura. Se eu subir na balança ou eu fiz um GPS, né, igual a gente faz o GPS com as nossas alunas, e vocês vão poder acompanhar um pouquinho dos GPS das minhas alunas essa semana, vocês vão ver que tem essa coisa, porque é realmente emagrecimento. Não foi só perda de peso, entendeu? Quando eu emagreço, eu perco barriga também. Por isso que a gente pede nos GPS das nossas alunas foto. Se elas não mandam foto, é muito mais difícil eu saber se foi realmente emagrecimento ou só perda de peso. Por mais que os números me deem informações, tá? Então, cuidado com isso. Então, o que eu tenho que fazer, Bia? Então, você estava fazendo alguma coisa aí errado, tá? Ou você não estava treinando direito, né? Então, precisa fazer exercício inteligente localizado, não tem segredo, é os dois. Combina lá, exercício inteligente, exercício localizado, alta intensidade, pronto. Se você fizer 2%, 1% disso, mas dessa tríade, acabou.
Não tem quem vai segurar a tua barriga aí, minha filha. Fica tranquila que vai sair. De um jeito ou de outro, ela sai. Tranquilo, Bia. Nossa, explicação ótima ali. Eu tô ouvindo minha voz. Não sei por quê. Vamos ver. Acho que não, tá tranquilo. Vamos lá. A próxima pergunta é a Clélia, que ela tinha perguntado sobre a dor na lombar e tudo. Eu vi uns comentários dela. Ela comentou se essas inflamações têm cura, entendeu? Da lombar, e ela complementou ainda se esse tipo de desgastes que você comentou ali que você tinha explicado sobre exercícios, para quem tem desgaste, pode fazer exercício físico também? Opa, exercício, movimento cura movimento, né? O que a gente sempre fala, movimento cura movimento. Se eu parar, eu enferrujo. Se eu não parar, tá tranquilo. O que eu não posso é parar. Ah, mas eu já tenho um desgaste. O exercício vai curar o meu desgaste? Não, porque o exercício não vai produzir uma outra camada de colágeno ou uma recuperação do líquido sinovial. Não, ele não vai fazer isso, mas ele vai fortalecer estruturas para te deixar mais seguro da movimentação. Então, por exemplo, no joelho, se eu tenho um desgaste no joelho, o exercício não vai curar. Não existe não é nem o meu treino, nem os exercícios inteligentes, nem de outro planeta. Ninguém vai curar isso de você, tá? Se você falar assim, curou. Não curou. Você foi lá no médico, ele te colocou uma prótese aí, porque curar não cura, não tem cura para desgaste. Desgastou uma vez, acabou. Não tem o que fazer, tá? Já era, corroeu. Aí o que você faz com o exercício? Fortalecimento das estruturas próximas. Então eu vou fortalecer coxa, né, parte do quadríceps, vou fortalecer posterior de coxa, vou fortalecer glúteo, vou fortalecer panturrilha. Então percebe, toda a musculatura que está em volta aqui do meu joelho são musculaturas que eu começo a fortalecer para absorver o impacto que seria no meu joelho. Então, se eu tenho uma musculatura bem fortalecida, todo o impacto que eu vou absorver não vai ser no meu joelho, vai ser na minha musculatura. Ela tá forte o suficiente para segurar a barra, entendeu? Ela segura, ela dá conta. Agora, inflamação tem cura, claro. Toda inflamação tem cura, mas precisa tratar. E movimento cura movimento. Se eu tô com dor, mas não está inflamado, só estou com dor, eu treino, mas aí eu evito, dependendo do lugar que eu estou treinando, que eu estou sentindo dor, eu não vou treinar com tanta intensidade, eu vou treinar com tanta severidade, né? Sei lá, eu estou com dor no joelho, eu não vou ficar fazendo um monte de agachamento com salto, eu vou adaptar por um agachamento normal, ou eu posso adaptar aqui, por exemplo, uma elevação pélvica, né? Eu coloco a mão aqui na lateral, faço um movimento subindo, apertando lá o glúteo, isso daqui já vai ajudar também a fortalecer o joelho, se eu tiver com dor nesse caso. Então, é só você, na verdade, analisar quais são esses exercícios, aonde que está essa dor, quais são os exercícios que você está sentindo dor ao realizar, fazer uma substituição e vida que segue, mas é o que eu falo, exercício, já ouviram falar, as pessoas falam assim, com Deus já é difícil, imagina sem ele, já ouviram falar isso aí? A mesma coisa para o exercício. Se com o exercício já é difícil, imagina sem, entendeu? Então, pensa, né, como se o exercício fosse o seu Deus aí também, entendeu? Você precisa de exercício. Ele não vai te curar, mas ele vai estar ali, ó, do seu lado, entendeu? Com ele vai ser difícil, mas se você ficar sem, oh, meu Deus do céu, aí já era, entrega o jogo. Não, top, Bia. Aqui as meninas estão agradecendo um monte. A Glauciane agradeceu naquele momento que eu te falei. A Silemes, que é aluna do PRO, ela começou a consciência, disciplina, constância e conhecimento aqui no Seca 30, você aprende, eu garanto. Aí a Célia Luz Lima dando bom dia. Daí a Glaciane Belo, ela comentou aqui, adorei a explicação, e que hoje tem muita coisa nas redes sociais e a gente fica confusa, gratidão. E isso é muito verdade, né? Hoje em dia tem muita informação, né, Bia? E se você não usa... Total, acho que assim, até legal esse ponto que vocês levantaram. E é importante a gente diferenciar a informação de conhecimento. Informação eu tenho em todos os lugares. Agora, conhecimento, aonde que eu tenho conhecimento? Conhecimento eu tenho estudando em livros. Por isso que, ó, até vou mostrar aqui para vocês, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui.
eu estudo muito emagrecimento, né? Eu cheguei aqui no Brasil, uma das coisas que eu vim aqui foi pegar livro, porque eu quero entender também o que as outras pessoas estão falando sobre emagrecimento, para eu entender o que passa na cabeça de vocês, como que eu posso ajudar vocês. Então, por exemplo, ó, eu leio sobre emagrecimento, tem tipo aqui, ó, dieta do Khan. Por que eu estou estudando a dieta do Khan? É porque eu quero fazer a dieta do Khan? Porque eu quero passar isso para as minhas alunas? Não, mas eu quero entender por que isso daqui ficou famoso? Por que eu vi um monte de aluna minha chegando para mim falando que fez dieta do Khan e emagreceu e depois engordou tudo de novo? Eu quero saber que metodologia que está aqui. Aí eu quero entender, por exemplo, ó, depois que eu emagreci, o que passa na cabeça de uma mulher? Ó, magre, e agora? O que passa na cabeça de uma mulher depois que ela emagrece? Entendeu? Eu nunca engordei para saber. Eu preciso entender, então, o que passa na cabeça de vocês. Ó, teve, por exemplo, aqui, ó, quem lembra desse quadro do Fantástico, Medida Certa? Vocês lembram desse quadro do Fantástico, do Fantástico com a Renata Ciribelli e com o Zeca Camargo? Eles passavam um quadro onde eles tinham que levava pessoas, até o Ronaldinho Gaúcho participou, né? Fez lá. Por que eu estudo isso? Ué, eu quero saber o que passava na cabeça das pessoas, o que passa na cabeça da pessoa, como é que eu posso ajudar ela, mas acima de tudo tem muito conteúdo ali também, então não só isso que eu estudo, eu vejo artigo. Quando eu pego isso daqui, é informação, eu vou ler isso daqui e vou ter uma informação. Com essa informação aqui, eu vou estudar a fase literária, artigo científico. Aí eu pego lá, aí eu tenho sobre essa informação. Então a gente tem que diferenciar muito o que é conhecimento do que é informação. Falar de exercício inteligente é uma informação. Agora, você pegar isso fundo e eu trazer para você, ó, exercício inteligente funciona por causa disso, eu te trouxe um conhecimento. Porque eu conheci e estudei isso. Aí você aprendeu, mas ainda continua uma informação. Ela é só conhecimento quando você vai a fundo e você estuda aquilo, aí é um conhecimento. Entendeu? Informação diferente de conhecimento. Isso aí. Por isso que eu estudei, entendeu? Por isso que eu estudei educação física, porque é o meu conhecimento, é o que eu estudei, eu conheço isso. E passo a informação para vocês. Mas esse meu é um conhecimento que, entendeu? Eu não vou aqui passar besteira para vocês, eu vou passar o que funciona. Top. Bia, a gente tem alguns minutinhos, eu sei que a gente tem uma reunião daqui a pouco também. Eu vou passar algumas dessas perguntas e vamos tentar fazer sabe aquelas perguntas e respostas rápidas? Tipo, vai, vamos. Vamos lá, perguntas e respostas. Vou fazer alguns comentáriozinhos, mas a gente já... Vai, ó, coloca o cronômetro na tela. Eu tenho, sei lá, quantos segundos você quer que eu responda? Vai, é sério, bota aí o cronômetro. Deixa eu ver. Gosto de desafio, vai, eu gosto de desafio, bom, vai. Vamos fazer 1 minuto para cada resposta, no máximo, tá? Tá, beleza, vai, 1 minuto, 1 minuto. Eu tenho 1 minuto para responder, vai lá. Espera aí, deixa eu trazer o cronômetro aqui. Tá. Eu gosto assim, gosto de desafio. Vocês veem, né? Eu sou meio doida. Olha lá, 1 minuto. 1 minuto. Vou trazer aqui. Isso, vamos lá. Então, a próxima pergunta que veio aqui é: vou trazer na tela aqui, como eu ainda não sei a intensidade que consigo ou quais exercícios que consigo, estou primeiro tentando os avançados para saber se preciso mesmo adaptar. É isso mesmo? A Gina, eu acho que ela está no desafio com a gente. Vai lá. Vai lá, solta o tempo aí. Exatamente, Gina. Para eu saber se eu preciso adaptar ou não, eu preciso ir lá e experimentar um pouquinho. A mesma coisa, para eu saber se eu não gosto de jiló, beterraba, seja lá o que for, eu preciso experimentar para eu saber se eu vou ter que trocar por outro legume, né? Então é a mesma coisa. Começou, fez lá o treino, fez o exercício avançado lá, tá difícil o exercício, aí você adapta. Não tá difícil, continua fazendo exercício avançado, tá tranquilo. Você só adapta se ele apresentar dificuldade. Não apresentou dificuldade, manda ver. Pé! Olá, sobrou tempo ainda. Vamos lá, eu vou só ler alguns comentários, enquanto isso também aqui, tem a Marta Ramos, comentou, gente, pratica os treinos com a Bia, está ensinando para que vocês vão ter bons resultados, ela sabe o que faz. Aí tem uns comentários aqui, a Silene Zé, eu vou dar um testemunho, sou mãe, tá voltando, Bia, você quer ler? Pode ser, vou dar um testemunho, sou mãe de 7, minha barriga, sou mãe de 7, minha barriga, eu tenho consciência da real situação.
Por muitas vezes eu achei que para mim, diante da minha situação, não teria mais jeito. E somente aqui no Seca 30, com os exercícios inteligentes, a cada dia eu vejo resultados. Apesar de toda a realidade da minha barriga, estou muito feliz por ver resultados incríveis que eu nunca imaginei alcançar. Mandou ver. Aí, ó, pergunta de 1 minuto, resposta de 1 minuto, vou colocar aqui. Miriam, Bia, só consigo fazer abdominal remador com um peso nas mãos. Isso pode ser feito? Segurar um peso, não conseguindo fazer muito, segurando, posso fazer vários? Resposta de 1 minuto. Vamos lá. Ó, eu não sei se você pode tirar aí até isso. Assim, se você tá segurando o peso, quando eu fazia o remador, eu fazia o peso segurando com as duas mãos aqui atrás, acima da minha cabeça. Então, eu subia com ele aqui na frente, né? Então, vamos supor, meu Deus, 1 minuto. Imagina que ó, é um peso, tá? Imagina aqui, eu tô segurando ele aqui atrás e eu posso fazer o remador assim, ó. Volta lá atrás e subo aqui. Esse peso vai variar de acordo com o que você consegue fazer, entendeu? Às vezes vai ser 2 quilos, às vezes vai ser 3 quilos no máximo. Não é o peso que vai influenciar, o peso ele é só uma intensidade a mais. Se o peso estiver difícil, descarta o peso e faz qual? Faz velocidade. Aí, eu sei lá, coloco 1 minuto e tento fazer o máximo de vezes que eu conseguir 1 minuto. Então, é uma forma também de manipular a intensidade, tá bom? Mas não tá errado, manda ver. Mas eu faria para ficar mais confortável, mão acima. Né? Aê! Só quase lá, vamos Toca lá. a corneta. Eu vou comprar uma corneta, hein? O que você acha, Júlia? Eu vou comprar uma corneta. Quando a gente estiver fazendo e eu fizer o tempo, eu... De 1 minuto, resposta de 1 minuto, vamos lá. Aí a Valéria, ela agradeceu, obrigado pela orientação, esqueci de dizer que tenho 3 hérnias de disco. Tem alguma sugestão para ela, se ela tem hérnia de disco? Fortalecimento. Coloca lá, faz a prancha, tá? Prancha aqui, ó, vai servir bastante para você. Elevação pélvica também vai ajudar bastante no fortalecimento da região. Outro exercício também, Superman, tá? Você pode tirar o joelho do chão, faz esse movimento, que do Superman pode ser dinâmico ou pode ser dinâmico, né? Ou isométrico, segurando. São exercícios bons aí para fortalecimento. Fechou. Momento de 1 minuto. Fechou. E aí, vamos lá, sobrou tempinho aqui ainda. A Valéria perguntou onde está disponível o cronograma que você comentou de treinos, daí eu já vou colocar aqui na tela para o pessoal, tem seca30.com.br/treinos, tem uns treinos grátis que a Bia colocou lá, e é treinos com S no plural, treinos. Isso, entra lá. Isso, vamos lá. Aí, a Clélia ainda perguntou sobre algumas coisas específicas, do tipo artrose, bursite. Tem algum exercício, tem exercícios que possam ser feitos para quem tem artrose e bursite? São todos os exercícios que pode fazer, você só não pode fazer aquele que você sente dor, entendeu? Então, aí tem que tentar, e aí eu não lembro o nome da pessoa que falou aqui, não sei se era a Gínia, que falou, eu fui fazer o exercício, comecei no avançado para depois eu adaptar para fazer o adaptado. Então, é a mesma coisa, eu começo fazendo o exercício pré-estabelecido ali no cronograma, não consegui fazer, aí eu adapto. Então, é difícil eu falar para vocês, olha, não faça esse. Não é assim que eu trabalho. Eu acredito que todo mundo tem condição de fazer, a gente precisa se descobrir qual exercício que está te gerando dor, que está causando essa dor, e aí a gente tira ele do processo e adapta por outro exercício. Olá, mandou ver nos tempos aí. A Marta Ramos, eu acho que é a Martita, né, que a gente chama de Martita, às vezes. Marta Ramos, ela comentou que os treinos do cronograma estão ajudando muito, parar jamais, então o pessoal que ainda não fez o cronograma, de repente começa aí. Aí a Clélia comentou, já estou sentindo falta desses 3 dias sem exercitar, não vejo a hora de malhar. Aí a Silemes, Preta Gil participou também, aí eu acho que elas estão conversando entre elas. Quem é a Preta Gil? Oi? Quem é a Preta Gil? Não sei. Ela colocou aqui a Preta filha Gil. do Gilberto Gil? Ah, tá, do Medida Certa. Verdade. Tá.
Tá joia. E aí a Kate falando que a Kaylee comentando que a Kate também tem uma inspiração. Isso que é legal ter um ambiente onde você consegue inspirar e ser inspirada, né, Bia? Exato. E aí eu acho que a gente pode ir para a última pergunta e a gente vai responder a Célia Luz Lima, que ela perguntou: Bia, posso prender meus pés para fazer abdominal? Ainda não tenho força e coordenação. Vamos lá. Pode sim, tá? Então, se você tiver, sei lá, às vezes uma cadeira ou sofá aqui embaixo que você possa encaixar o seu pé, pode fazer. Ou também uma outra opção, se você não tiver nada para encaixar, pede para alguém segurar, né? Só cuidado aí com o pé para não machucar, né? Às vezes tem pessoas que pisam em cima da outra, então isso também pode acabar machucando o teu pé, mas pode, para você ficar mais presa. Se o seu pé está preso, você consegue fazer o movimento sem movimentar. Sem movimentar os pés, porque senão, se você ainda tem um pouco de, né, não tem tanta coordenação, você acaba assim, segurando aqui, mas você quer fazer, a perna vai junto, a perna vai, sabe, fica tudo descoordenado. Então, sim, não tem problema nenhum segurar a pé, muito pelo contrário. Fantástico, Bia. Acho que acabou as perguntas aqui, mas e aí, ó, tá sendo como é que é o nome? Um exercício para minha dislexia aqui. Tem a Célia Luz Lima e tem a Clélia Aguiar Lima. Para mim, eu estava ali quase que lendo as duas no mesmo nome, ó, mas vamos. A Clélia agradeceu muito, porque ela fez, assim, obrigado também, Clélia, por estar contribuindo, porque as perguntas de todas vocês que perguntaram aqui adiciona valor para todo mundo. Então, ela agradeceu ainda, Bia, muitíssimo obrigado pelas informações. Sabemos que faz o que gosta com muito amor. Eu que agradeço, sim, por vocês estarem aqui. Ótimo, Bia. Então é isso. A gente se vê no próximo Aprendendo a Emagrecer. É isso aí. E uma hora eu tô de volta aqui com vocês, então espero todo mundo. Beijo.